Glória a Deus. Deu um pequeno problema técnico aqui, mas nós já voltamos, né? Deu um pequeno problema técnico aqui, mas nós já voltamos. Então, eleitos, a graça que eu prego é uma graça educadora. Então, nós temos que pregar e dar um bom exemplo, um bom testemunho, para que quando os religiosos, alguém do sistema olhar para nós, digam a graça que eles pregam é uma graça educadora. Eles são cristãos de fato. Eles não vivem na libertinagem. Eles vivem na liberdade. Mas entre eles não há libertinagem. Porque, meus amados e queridos irmãos, como é que eu e você vamos combater o sistema religioso se a gente não dá exemplo? Então, nós temos que dar um bom exemplo, um bom testemunho, para que as pessoas que estão de fora e querem e estão querendo entrar no Evangelho, não encontrem laços, barreira pela frente para não virem para o Evangelho. Nós temos que dar um bom exemplo de cristão para que as pessoas que estão no sistema religioso olhem para nós e digam, não, verdadeiramente eles são cristãos. E essa graça que eles pregam não é uma graça libertinagem, é uma graça educadora, é uma graça que sabemos que tudo vai nos correr bem, que o Pai abrirá as portas para nós, que tudo vai nos correr bem, que nós vamos viver em triunfo, em vitória, tranquilo, seguros e sem temor do mal. Mas também a graça que eles pregam é que se a gente andar nas obras da carne, na libertinagem, o Pai disciplina, o Pai corrige e o Pai açoita. Então nós temos que dar um bom exemplo, um bom testemunho. Existe irmão que fala assim, irmão, mas tomar uma cerveja não tem nada não. Claro, meu irmão, quem está dizendo que é pecado, o pecado não existe, o pecado Cristo aniquilou na cruz. Mas tem pessoas que conseguem tomar só um copo de cerveja e parar por ali. Mas tem abençoados que se tomar um copo de cerveja, meu irmão, ele só levanta depois que toma 4, 5, 6, ou porque não falamos o engradado. E já sai falando língua estranha dali. Já sai dali querendo brigar, arrumar confusão com A, confusão com B. Então, isso não é graça. Isso não é liberdade em Cristo. Isso é libertinagem. Existem pessoas que conheceram a liberdade em Cristo, mas mente em nome de graça, trai a esposa. Quando fazia parte do sistema religioso, essas pessoas davam um bom exemplo, não traíam suas mulheres, não bebiam, não se embriagavam, porque o intitulado pastor lá dizia, se vocês fizerem isso, vocês vão para o suposto inferno. E eles, com medo de ir para o suposto inferno, o que é que eles faziam? Não adulteravam, não enchiam a cara, não se embriagavam. Depois que conheceram a liberdade em Cristo, em vez de reinar em perfeita vitória, de herdar o reino de Deus, tudo quanto Cristo conquistou para o abençoado lá na cruz, para nós na cruz, o cara se entregou à libertinagem, se entregou às obras da carne. Tem uns abençoados aí que são casados, que está na graça, a esposa está no sistema religioso. A mulher olha para o abençoado, a abençoada diz, não, o seu pastor lá, o seu intitulado pastor é falso profeta, é mercenário, é cambuloso. E a mulher disse, mesmo assim eu vou continuar lá. Eu vou continuar lá. E o abençoado pregando a graça para a esposa. Mas depois de um tempo, a esposa chegou do culto lá no sistema religioso, encontrou o abençoado com engradado de cerveja na geladeira. O abençoado se entregando, a cachaça, a cerveja, embriagado dentro de casa, dando um péssimo testemunho. E a mulher olhou para ele e falou, tá vendo que essa graça que vocês aí pregam é uma graça
libertina, libertinagem, é uma graça que pode tudo. Eu vou ficar lá num sistema mesmo, porque o meu intitulado pastor lá prega que isso aí é pecado, que isso aí é errado, e eu não vejo os irmãos que eu me reúno lá, que eu congrego lá, nessa obra da carne que você está aí não, nesse erro que você está aí não. Eu vou continuar lá. Existem pessoas que quando faziam parte do sistema religioso, quando viam uma irmã casada, ele tratava com respeito. Porque o intitulado pastoral dizia, se você dá em cima de uma irmã casada, cobiçar a mulher do próximo, você vai para o suposto inferno, você vai para um inferno. E ele, com medo de ir para o suposto inferno, criado pela religião, eles não davam em cima da mulher do irmão. Conheceram a graça, dizem que estão em graça. Quando vê uma mulher casada, uma irmã casada de um irmão, ô irmã, você é linda, viu? Pô, que mulherão, viu? Pô, irmã, se você não fosse casada... Meu amado, isso não é exemplo de cristão. Claro que nós não somos santos na carne, e nunca seremos. Pois nós já herdamos a natureza de Adão, a natureza do primeiro homem. Homem vivente, Adão, a natureza adâmica. Na carne ninguém é perfeito. Mas nós devemos dar um bom exemplo em Cristo. Essa não é a conduta. A nossa conduta em graça é quando você vê uma irmã casada, você tem que fazer o quê? Cumprimentar a irmã, graça e paz. E você tem que ter a consciência que aquela irmã já tem um esposo, é casada. E só graça e paz mesmo e pronto. Mas não, tem umas abençoadas aí que não aguenta ver uma irmã casada até pelo Facebook. A irmã é linda, aí fica mandando coração, qual é o seu número? A irmã tem quanto filho, abençoada, que não sei o quê. Meu amado, isso não é graça, isso é libertinagem. E o pai corrige, açoita e disciplina. Tem uns que ainda para escandalizar, fica bebendo pelas portas dos bares aí e ainda posta no seu Facebook, ele enchendo a cara. É porque estou aqui com o irmão fulano de tal, nós estamos na graça e com carteira de cigarro fumando, bebendo, curtindo. Aí alguém que é do sistema religioso vai falar assim, não, essa graça aí é libertinagem, rapaz. Isso aí é falso profeta, eu vou para isso aí nada. Então... quem está fora do evangelho não entra por causa do péssimo testemunho daqueles que dizem que estão em graça. Então, meus irmãos, o pecado, ele não existe mais porque Cristo aniquilou com sua morte na cruz. Mas as obras da carne, ela não permite nós herdarmos o reino de Deus. Foi o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, a saber, o versículo de número 21. Paulo disse, semelhantemente a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus aqui não é o céu. O reino de Deus aqui é que você não vive em perfeita vitória. Você vive um cristão salvo, porque salvação não se perde, porém disciplinado. As coisas começam a dar errado, fica sem dinheiro, é uma dificuldade, é uma luta aqui, é uma dor aqui, gosto ruim na boca, é o pai batendo, é o pai corrigindo, é o pai disciplinando. Se é filho, o pai corrige, o pai açoita, e o pai disciplina. Então, as pessoas estão por aí dizendo que estão em graça, mas numa graça libertinagem. Mas o nosso chamado na graça é para nós vivermos em triunfo e em perfeita vitória e na liberdade a qual Cristo nos libertou, nos chamou, e não na libertinagem. Amém, meus amados? Graça e paz. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam alcançadas com esse evangelho poderoso da graça de Deus. Amém? Melhor noite para todos. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube está assim,
Fabiano Santana, pregador da graça. Temos diversos vídeos lá pregando o evangelho da graça para a glória do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Quero mandar um abraço aí para o irmão Sebastião Góes, para o irmão Douglas Roberto. Graça e paz, que o Pai continue te abençoando, pois eu sou já abençoado. Quero mandar também aí a graça e paz para o irmão Elias Paulo, esse abençoado do Pai. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa, viu, irmãos? Quando o Pai corrige, quando o Pai ele disciplina, e quando o Pai açoita, não é para te matar, não é para te destruir, é simplesmente para te ensinar o caminho certo que você deve andar. Porque em graça, a colheita é inevitável. É o que Paulo disse aqui em Gálatas 6, versículo 7. Paulo disse assim: não erreis, Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, aquilo que você plantar na tua carne, na sua própria carne você vai colher. Se você cheirar pó, se você fumar maconha, você não está fazendo mal nenhum a Deus. Você está fazendo mal a você mesmo, ao teu pulmão, à tua saúde. Se você trair a tua esposa, você não está fazendo mal nenhum a Deus. Você está fazendo mal a você mesmo, ao templo do Espírito Santo que é você. E Paulo diz que aquilo que você semear na carne, na tua própria carne você vai colher. Porque aquele que semeia na carne, da carne colherá destruição. Né? Destruição. É disciplina do Pai. É açoite e o Pai, ele corrige. Ele disciplina, açoita e corrige. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Amém, eleitos e abençoados. Graça e paz. E até a próxima live. Amém.